E o que nós estamos pregando? Nós estamos numa série que se chama Compromisso, maximizando seu potencial. Eu me pergunto, qual é o lugar geográfico mais rico do planeta Terra? Qual o lugar geográfico mais rico do planeta Terra? Talvez você responderia, são as minas de ouro lá da África do Sul. Ou talvez você diria, não, são as jazidas de diamantes lá na Rússia, na Sibéria. Ou talvez outra pessoa diria, não, o lugar realmente mais rico do mundo são a sede dos bancos mundiais que ficam lá em Nova York. Mas não, nenhum desses lugares é o lugar geográfico mais rico do planeta Terra. Você sabe qual é o lugar mais rico do planeta Terra? É o cemitério. Lá foi enterrado projetos arquitetônicos que teria maravilhado o mundo, os projetos mais lindos da história do mundo, mas que nunca aconteceram. Lá foi enterrado composições musicais, as mais belas da história do mundo, mas que nunca aconteceram. Lá foram enterrados projetos de ciência que poderiam ter totalmente transformado a tecnologia e mudado a face de empresas que ajudam a humanidade, transformado tudo o que acontece na Terra. E talvez lá está enterrado até realmente a capacidade de já ter alcançado os planetas. A realidade é que tanto potencial já foi jogado fora no cemitério, porque pessoas que tinham esses talentos, que tinham esses dons, que tinham esse chamado dado por Deus para elas, mas elas jogaram fora todo aquele potencial. Elas nunca maximizaram o seu potencial. Sabe por quê? Uma das razões principais foi por falta de um compromisso maior. A realidade é que muita gente não faz a coisa com todo o compromisso. Você pode ver na escola, a maioria das pessoas vai empurrando com a barriga, já não estuda com todo o compromisso, já não trabalha com compromisso. Eu estava ouvindo uma empresária falar essa semana, se as pessoas que trabalhassem com ela tivessem um compromisso de excelência, como as coisas poderiam mudar. Como que muda no trabalho, na escola. A própria Bíblia fala, maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Olha o que a Bíblia diz, maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Nosso versículo-chave para essa série toda é Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Aí eu vejo intensidade. Tudo que você for fazer, faça com intensidade, faça com excelência, faça como para o Senhor. Tenha um compromisso. Agora, quando a gente fala de compromisso, é importante, já que nós vamos viver uma vida cada vez mais compromissada, eu acredito que eu e você, nós vamos sim alcançar o nosso máximo potencial em Deus. Eu creio que nós vamos sim, quando for morrer, nós vamos para o cemitério vazio, porque nós já vamos ter exteriorizado todos os sonhos e os projetos que Deus tem para a nossa vida. Eu acredito nisso. Mas é importante, quando se fala de compromisso, de pensar quais são as prioridades, então, da minha vida. Já que eu vou ser uma pessoa intensa, que faz tudo com excelência e faço com compromisso, então, quais são as prioridades? No que eu devo me dedicar com tanta intensidade e com tanta excelência? Nós falamos semana passada, o início dessa série, o mais importante, que é o compromisso com Deus. Hoje eu quero falar sobre a segunda coisa mais importante do universo. É o compromisso com a família. Compromisso com a família. Por isso que eu disse que é, um certo sentido, a introdução para a nossa conferência da família. Alguém poderia perguntar, pastor Eibe, mas para ter esse nível de compromisso que você está falando, tem que ser uma pessoa que ela tem algo diferente dentro dela. E aí que vem o poder da Páscoa. E é por isso que eu também não vou deixar de estar pregando sobre o segredo da Páscoa. O que é o poder energizador da Páscoa, que nos capacita para realmente viver nesse nível de intensidade e de excelência.
Quando se fala de compromisso com a família, é impressionante notar como o maligno, de uma forma veemente, tem feito tudo para destruir a família, destruir e deturpar a família. As pessoas, em geral, elas falam muito de família, mas é só da boca para fora. Muitas vezes eu falo com muito carinho, porque não tem compromisso de verdade com o casamento. Muitos não têm compromisso de verdade com seus pais. Muitas vezes abandonam os pais. Muitos não têm compromisso com o que a Bíblia chama o santo matrimônio. Muitos não têm compromisso com seus irmãos. Tem pessoas que às vezes têm irmãos que não falam com eles já fazem anos, porque não tem compromisso. E muitos não têm compromisso com seus filhos. E aí que o maligno engana muita gente, porque eles falam, não, com meus filhos eu tenho. A pessoa às vezes ela não tem compromisso com nada, mas ela diz, mas com meus filhos eu tenho. Mas nem com os filhos ela não tem, ela está enganando quem? Sabe por quê? Porque, tudo bem, ela não entende o princípio de aliança no casamento, ela não tem princípio nenhum de fidelidade para com o casamento, porém, se ela tivesse pelo menos compromisso com os filhos, ela ia falar, não, eu não vou deixar minha família ser destruída enquanto meus filhos são pequenos. O papai e mamãe estão aqui por perto para ter um lar intacto, para eles poderem, pelo menos, crescer protegidos. Mas não, eles falam da boca para fora, tenho um compromisso com meus filhos. Mas, na hora de separar, não pensa duas vezes, se for para o meu conforto, para o que é melhor para mim, que os filhos se danem. Eu sei que eles vão sofrer, mas isso é o problema deles. Eu quero o meu conforto, eu quero o meu bem. Então, a realidade é que as pessoas, muitas vezes, quando se trata família, têm um discurso bonito, mas na prática, muitas vezes, eu falo com muito carinho, não tem compromisso. E em se referir a compromisso com a família, eu primeiro quero trabalhar nisso aqui, olha, compromisso com o matrimônio. Eu sei que aqui são pessoas diferentes, graças a Deus, mas em geral, você vê por aí, por exemplo, os artistas de Hollywood, eles falam assim, você vê aqueles casamentos bonitos, investem milhões e milhões de dólares, e aquele casamento tão chique, e lá vão prometer diante do sacerdote, diante do ministro religioso, vão falar, até que a morte os separe, eu prometo ser fiel a você, mas é tudo para inglês ver. É tudo de mentirinha, joga o arroz, tem os votos matrimoniais, mas estão querendo enganar quem todo mundo já sabe que tal, quase com certeza isso vai só durar alguns anos, ao ponto, eles também já sabem, por isso que muitas vezes eles já fazem, aliás, eles nem casam mais sem ter o contrato prenupcial, porque em caso de divórcio, aonde vai o patrimônio, aonde vai o dinheiro, sabe por quê? Agora eu falo com muito carinho, eles têm boas intenções. Não pensa que eles casam querendo que não dê certo. Eles querem que dê certo. O problema é que eles não sabem como ter um verdadeiro compromisso com o que a Bíblia chama do matrimônio sagrado, do santo matrimônio. Sabe, a primeira razão, eu acredito que eles não têm compromisso porque faltam para eles o temor de Deus. Isso é um dos grandes segredos para alguém que realmente quer levar a sério o casamento. Viu, jovens? Você que está pensando em casar no futuro, você que já é casado e quer começar realmente deixar Deus intervir na sua vida, na sua família, a primeira coisa nós temos que lembrar que o compromisso nós devemos ter por causa do temor do Senhor. Por causa do temor do Senhor. Quando a pessoa tem o temor do Senhor, tudo muda. Você sabe o que é temor do Senhor? As pessoas falam assim, olha, eu já ouvi pastor até falando, ó, temor de Deus não é ter medo de Deus. Tá certo, eu concordo. Ele também fala assim, os pastores às vezes falam assim, temor do Senhor é um profundo respeito para com Deus. Concordo, mas temor do Senhor é muito mais do que isso. Sabe o que é temor do Senhor? Temor do Senhor é um medo, um grande medo santo de quebrar os princípios de Deus. Não é o medo de Deus, mas é um medo santo de quebrar os princípios de Deus. Em outras palavras, a pessoa sabe que quando ela anda em infidelidade, em adultério, quando ela fica brigando em casa, quando ela fica
fazendo coisas que vão atrair obras malignas para a casa dela. Ela sabe que ela está quebrando princípios de Deus e que isso vai atrair o mal para a vida dela. Então ela tem um medo santo. Ela tem um medo santo de quebrar os princípios de Deus. Isso é o temor do Senhor. Eu lembro do meu pai. Meu pai, vocês sabem, já me ouviram falar aqui, eu nunca conheci um homem tão santo na minha vida. E meu pai já estava com 84, 85 anos de idade, já estava bem velhinho e doente. Estava na nossa casa em Fortaleza, ele estava acamado. E eu cheguei lá e falei, papai, nossa família toda vai sair para fazer compras, mas o senhor fique descansando, que o senhor está recuperando ainda da enfermidade, e o senhor fica aí, olha, a Antonieta, que é a nossa diarista, ela está aí limpando a casa e tudo, qualquer coisa que o senhor precisar, pode falar com ela, nós já falamos com ela, e ela está aí às suas ordens. Nós saímos à tarde. Quando nós voltamos à noite, para o meu espanto, meu pai estava lá fora, no alpendre, sentado na cadeira. Eu falei, mas por que meu pai está lá fora? Aí eu, papai, está tudo bem? Está tudo bem. Mas por que o senhor está aqui fora? Ele falou, sabe, meu filho, eu estava deitado lá na cama, né? Aí, a diarista, ela entrou para limpar, né, o piso, ela limpando o chão, né? E tudo. Aí eu pensei comigo mesmo, isso pode ser uma grande cilada do diabo. Toda a minha vida eu andei em santidade e pureza. Minha mãe já tinha ido para a glória. Ele falou, eu sempre fui fiel à sua mãe. Eu sempre andei em santidade. E agora, no final da minha vida, talvez o diabo estava querendo me derrubar. Então era uma cilada. Por isso que eu saí e fiquei lá no alpendre, sentado lá. No alpendre lá fora. Que coisa linda. Que coisa forte. Isso chama-se temor do Senhor. Temor do Senhor. Sabe, outra razão que nós devemos realmente ter um compromisso com o santo matrimônio é por causa de um compromisso para evitar maldições. Olha o que a Bíblia fala em Malaquias capítulo 2. Olha o que ele diz. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Por que estavam chorando? Estavam chorando porque havia muita maldição na vida deles. Muitos problemas financeiros, muita situação horrível acontecendo com esse povo lá, que Malaquias escreveu essa profecia. Ele falou, vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer, nada está dando certo na sua vida está cheia de maldição. Aí ele diz, e vocês ainda perguntam, por quê? E aí ele disse, é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel a mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. A Bíblia está falando que quando a pessoa comete adultério, trai o marido, trai a esposa, a Bíblia fala que isso não abre só brecha, não. Isso abre rombos para muita maldição atingir a casa. Tem gente que se encontrar um sapo amarrado, né, um feitiço, na frente da casa deles, quando eles acordam de manhã, ai meu Deus, eles ficam todos apavorados. Irmão, sapo amarrado com todo tipo de feitiço, se você estiver cheio do Espírito Santo, não pegue a maldição sem causa, não pegue em ninguém não, é só chutar o sapo, aleluia. Agora deixa eu falar uma coisa, eu vou te falar o que traz maldição para a sua casa, não é um sapo, o que traz maldição é quando a pessoa faz esse tipo de pecado, aí sim, atrai todo tipo de coisa que não presta, todo tipo de demônio, todo tipo de maldição. E alguém disse assim, nós temos que resgatar a fibra moral do Brasil. Não temos que resgatar a fibra moral. Sabe por quê? Resgatar é trazer de volta. O Brasil nunca teve fibra moral. Desde o começo foi cheio de adultério. Estuda, quem foi o primeiro governante da República Federativa do Brasil? O imperador Dom Pedro I, que morava com uma amante, junto com a esposa, a rainha, lá
é cheio de adultério, cheio de traição. O Brasil sempre teve isso. Os portugueses traíam as esposas direto com as escravas, com as índias. Muito adultério. O Brasil sempre foi cheio de infidelidade. E não pensa que melhorou. Piorou, porque agora não é só os homens. As mulheres, talvez hoje, traem mais os homens do que os homens as mulheres. As universidades, os homens estão trabalhando, as mulheres muitas vezes fazem um curso na universidade. Deus me livre a traição, o adultério, a maldição que isso trouxe para o nosso país, para as famílias do Brasil. Nós não temos que resgatar a fibra moral do Brasil, porque nunca teve fibra moral. Mas uma coisa eu quero lhe falar, nós temos que sim transformar a fibra moral do nosso país. Transformar. E isso eu tenho boas notícias para você. Já está começando a acontecer. Eu viajo por todo o Brasil, eu não estou exagerando o que eu vou dizer aqui. Não são centenas somente, são milhares de igrejas sérias que pregam na unção do Espírito Santo a palavra de Deus. E nessas igrejas, algumas enormes, outras médias, outras pequenas, mas escuta bem, nessas igrejas, eu sei porque eu já tenho conhecido tantos deles. Nessas igrejas tem milhões, eu não estou exagerando, milhões de cristãos brasileiros sérios, que não somente já nasceram de novo, mas eles sim estão andando em santidade. Homens, milhões deles, que você perguntasse para ele, olha, e você? Ele falou assim, eu prefiro morrer do que trair a minha esposa. E mulheres que falam, eu prefiro morrer do que trair meu marido, porque eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um temor de Deus na minha vida. É lindo o que Deus está fazendo, e não é só os casados, não. Milhões e milhões de jovens que estão andando em santidade, que estão andando em pureza, que estão dizendo, eu escolhi esperar, porque eu vou ficar andando em santidade e proteger a minha vida para casar com aquela pessoa que Deus está preparando para mim, aleluia. São milhões e milhões. Nós estamos sim vendo pelo Espírito Santo a transformação da fibra moral do Brasil para a glória de Jesus. Deus está fazendo isso. Vamos agradecer a Deus com uma forte salva de palmas. Yes! Talvez você diz, assim, mas pastor Eibe, e no meu caso, pastor Eibe, talvez tenha alguém dizendo, no meu caso, eu já traí muito, já adulterei muito, eu já divorciei muito, a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, eu sei que eu abri brechas para todo tipo de maldição contra a minha saúde, contra as minhas finanças, e no meu caso, pastor Eibe, a boa notícia é o seguinte, é aí que nós vamos estar falando mais tarde nessa mensagem, por causa daquilo que aconteceu na Páscoa, tudo isso pode ser quebrado, todas essas maldições quebradas, e você pode começar uma nova geração, purificada, transformada, com bênçãos, e fechar todas as maldições, e abrir as janelas do céu de bênçãos sobre a sua vida. A realidade é isso, essa que é a boa notícia. Agora, outra razão, porque muitas pessoas não têm tido compromisso com o sagrado matrimônio, é porque elas confundem o que é contrato e o que é aliança. Aliás, a maioria das pessoas casam, usam a palavra aliança, mas não sabem o que realmente é uma aliança. Olha a diferença entre contrato e aliança. Contrato é um acordo bilateral entre duas pessoas, totalmente dependente do desempenho dos dois para o cumprimento do acordo. Agora, com toda honestidade, a maioria das pessoas casam com esse conceito. Elas falam assim, olha, eu prometo ser fiel a você, até que a morte nos separe, se você também garantir que você vai ser fiel. Parece até uma coisa racional, lógica. Eu vou ser fiel. Se você prometer ser fiel, eu também prometo. Isso que é um contrato, não é aliança. Por que isso não dá certo? Porque o diabo é muito sujo. Quando a pessoa fala assim, eu prometo você fiel a você até a morte, se você for fiel, o problema é que o diabo depois vem e joga mentira na cabeça da pessoa. Ah, ele não está sendo fiel. Então, já que não está sendo fiel, eu também não tenho que ser fiel. Quantos homens que estavam traindo sua esposa, eu aconselhando pessoas, ao longo dos anos, quantos homens que eu já aconselhei, que estavam traindo sua esposa, e eles usam sempre essa justificativa. Falei, mas você está traindo a sua esposa. Não, mas ela também não tem sido fiel a mim. Como assim? Ela está te traindo com outro homem? Olha, isso eu não sei, talvez, mas eu acho que não. Mas ela não é fiel, por exemplo, ela não me respeita. Ela muitas vezes eu quero ter relações, ela não quer ter. Então, ela não é fiel a mim, ela não está cumprindo com os votos, eu também não tenho que cumprir. Olha como o diabo destrói famílias inteiras
por causa dessa mentalidade errada, que o casamento foi feito na base de um contrato, não na base de uma aliança. Talvez até chamaram de aliança, mas não era aliança. Agora, o que é uma aliança? Aliança é um compromisso. Por favor, diga em voz alta, compromisso. É um compromisso unilateral, irrevogável, indissolúvel, válido pelo menos até a morte. E aqui, olha, a aliança não depende do desempenho de nenhuma das partes. Quando a pessoa faz a aliança, ela fala assim: mesmo a pessoa não sendo fiel, eu vou continuar fiel. Sabe por quê? Porque é baseado no meu compromisso que eu tenho para com Deus. É baseado no meu caráter que eu tenho em Cristo Jesus. Por isso eu vou ser fiel até a morte, mesmo se a outra pessoa não for fiel. Aí é forte. Aí é uma aliança. Quando os dois têm essa visão correta de aliança, é forte demais. Por isso que ele fala em Malaquias 2,14. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Eu lembro, uma vez não foi aqui em São Paulo, não, foi em outro estado, mas eu e minha esposa fomos pedidos a aconselhar um casal. Eles eram recém-casados, brigavam que nem gato e cachorro e finalmente separaram. Aí falaram: vocês podem reunir com eles? Eu falei: eu vou. Mas primeiro eu quero reunir separado, só eu e ele, e minha esposa com ela, depois nós 4 juntos. Aí, reunindo com ele, ele falou assim: pastor, eu sei que eu devo restaurar meu casamento, eu quero que eu e minha esposa voltemos a estar juntos, casados, só que eu quero dizer uma coisa, quero deixar bem claro: eu só aceito ela voltar e a gente voltar a viver como casados se ela prometer várias coisas. E ele tinha a lista dele: tem que me respeitar, etc. Tá. E ele falou: e tem mais, se ela voltar e de repente falhar nessas coisas, eu vou separar de novo. Aí eu falei assim, inclusive de propósito, eu queria chocá-lo mesmo. E eu falei uma verdade mesmo. Eu não estava exagerando. Eu falei: então, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você for ter essa mentalidade que você está falando aí, essa atitude, então eu lhe digo de todo o coração, é melhor nem voltar com ela. Nem voltar. Porque não vai dar certo. Vocês vão desse jeito, eu lhe garanto que vocês vão separar de novo. Você volta com essa mentalidade, vocês vão separar de novo, porque essa é uma mentalidade de contrato. Eu vou fazer minha parte se ela for. Aí o diabo te engana, cara. Você sempre vai acreditar na mentira do diabo, que ela não está fazendo a parte dela. Agora, aí eu expliquei o que era uma aliança. E eu entrei, olha. Aí minha esposa, paralelo, reunindo com a esposa dele, profundo, sobre a aliança. Aí eu falei: esta é a base, esse aqui tem que ser o alicerce. Isso aí que é o segredo principal. Agora eu falei: nós também vamos trabalhar com você para ser seu marido melhor. Nós vamos trabalhar com sua esposa nessas áreas que você está reclamando, para ela ser uma esposa melhor. Tudo isso nós vamos trabalhar no relacionamento. Mas não adianta só trabalhar nesses detalhes do relacionamento se a base não estiver construída, a base de uma aliança. E, muito bem, aí nós reunimos os 4 e eles voltaram o casamento. Maravilhoso. Passou-se vários anos. Eu estava de volta naquela cidade, é uma Past Church que eu supervisiono, e eu não estava supervisionando só a Past Church, eu fui supervisionar os life groups daquela Past Church. E eu peguei um life group de surpresa. Sabe quem era o líder do life group? Eles. E eles estavam lá como 2 pombinhos, se beijando e abraçando. Aí eu: uau, que legal, vocês são líderes do life group? Pastor, mas não é só esse life group, tem vários life groups que a gente está supervisionando. Eles estavam cheios de amor, cheios de life groups, e cheios de filhos também. Que bênção, né? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Segundo aspecto do compromisso com a família, compromisso com os pais. Compromisso com seus pais. É impressionante o que a Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia é muito contundente. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia fala que se um cristão, que se diz cristão, mas não cuida dos seus pais,
A Bíblia diz, ele é pior do que um incrédulo e tem negado a fé. A Bíblia que diz isso. Ele é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. É coisa séria. A Bíblia fala tanto sobre isso. É um dos grandes princípios que a Bíblia ensina. É muito forte. Olha esse texto bem conhecido de Efésios. Ele fala, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento comprometido. Veja bem, nosso dever sagrado, viu, jovens e até casados, mas especialmente quem é jovem ainda morando com seus pais, nosso dever sagrado é obedecer os nossos pais. Mas não é só obedecer. Ele fala que é para ir além de obedecer e honrá-los. Honrá-los é elogiá-los, enaltecê-los, é dar presentes para eles, é honrá-los. Honrá-los, fazer festa para eles. Fazer festa para os seus pais. Poxa, tem muitos pais agora só me agradecendo, aleluia. Mas faça festa, honra os seus pais. Você quer conquistar o coração de Deus? Você quer que o coração de Deus derrete em seu favor? Você quer que Deus fale assim, esse aí eu preciso abençoar e abençoar muito? Começa a honrar seus pais. Começa a honrar. Olha que a Bíblia fala, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem. Olha que promessa. Tudo, sempre vai chover no seu jardim. Tudo te corra bem e tenha uma longa vida. Agora, claro, para que essa promessa seja uma realidade cumprida na sua vida, duas coisas. Uma, cumprir com as condições. Ela tem condições, obedecer e honrar os pais. Mas também, como qualquer promessa da Bíblia, você tem que aplicar a fé e tomar posse dela. Aplica a fé e toma posse, mas é forte. Terceiro aspecto do compromisso com a família, compromisso com seus filhos. Compromisso com seus filhos. A polícia da cidade de Houston, uma enorme cidade em Texas, nos Estados Unidos, ela fez o que ela chamou 12 regras para você criar filhos delinquentes. Forte isso. Eu acho que tanto ela prender criminoso, ela falou, meu Deus, nós temos que trabalhar na prevenção, trabalhar com os pais. Olha essas 12 regras para você criar filhos delinquentes. Primeira regra, desde a sua infância, comece a dar para o seu filho tudo o que ele quer. Assim ele vai crescer achando que o mundo todo está sempre em dívida para com ele. Segunda regra para criar um filho criminoso. Quando ele disser qualquer palavrão, fique rindo e achando engraçado. Isso vai fazê-lo achar que ele é bonitinho. Isso certamente vai encorajar o seu filho a aprender frases ainda mais bonitinhas que te trarão muita vergonha e desgraça no futuro. Terceira regra para criar um filho delinquente. Nunca dê ao seu filho algum tipo de criação espiritual. Espere até que ele tenha 21 anos de idade e aí deixe ele decidir por si próprio. Eu já vi tantos pais sendo enganados pelo diabo com essa mentira aí. Tantos pais. E às vezes são pais sérios que querem uma boa criação para os filhos. Por exemplo, o filho não quer ir para a escola. Não, você vai para a escola, você vai ser alguém na vida, você tem que estudar. Mas aí o filho, marmanjão de adolescente, 12 anos, não quero ir para a igreja. Não, também não pode forçar. Meu Deus. Me dê um filho desse para eu te ver o que eu faço com ele. Fazer dele um pastor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quarta regra para criar filho delinquente. Evite a todo custo usar a frase, isso é errado. Isso poderá desenvolver um complexo de culpa. Se você evitar usar essa frase, isso é errado, mais tarde, quando ele for preso por roubar um carro, ele estará condicionado a acreditar que ele está sendo perseguido, que todos estão contra ele. Quinta regra para criar um filho delinquente. Vai apanhando tudo que seu filho deixa jogado pela casa. Livros, sapatos e roupa. Faça tudo por ele, para que ele fique acostumado a jogar toda a responsabilidade nos outros. Sexta regra para criar um filho delinquente. Deixe ele ler todo tipo de revista, e eu acrescento, deixe ele ficar bem à vontade na internet, na televisão, ver tudo que ele quiser ver. Deixe ele já desde pequeno ter um smartphone e acessar à vontade todo tipo de porcaria na internet. Afinal de contas, você tem que dar liberdade para ele. Deixe ele ter um smartphone desde pequeno, deixa.
Tenha muito cuidado, claro, de proteger para que ele não coma nada errado, né? As louças, os pratos, os copos sejam bem limpos antes do seu filho usar. Mas deixe a mente do seu filho constantemente ficar cheio de lixo, imoralidade e tudo que não presta. 7ª regra para criar filhos delinquentes. Vocês, os pais, devem discutir frequentemente, vai brigando na frente do seu filho. Dessa forma, ele não será pego de surpresa quando mais tarde seu lar for destruído. 8ª regra para criar filho delinquente. Dê ao seu filho todo o dinheiro que ele quiser para gastar nas coisas que ele está querendo. Nunca faça ele fazer nenhum tipo de tarefa no lar para poder receber uma mesada. Afinal de contas, você não quer que ele tenha que pagar o preço que você pagou para alcançar as coisas. 9ª regra para criar filhos delinquentes. Satisfaça todos os desejos que seu filho tiver. Qualquer comida, refrigerante, conforto. Nunca diga não a qualquer coisa que ele quiser. É importante que todos os desejos dele sejam atendidos. Negar essas coisas poderão resultar numa frustração inibidora para a sua saúde emocional. 10ª regra para criar filhos criminosos. Sempre tome o lado dele contra os vizinhos, contra os coleguinhas dele, contra os professores e as professoras na escola e contra os policiais. Todos eles estão sendo injustos com seu filho. E a 11ª regra, quando ele tiver problemas bem graves, com crimes e envolvimento com situações horríveis, aí sempre tem uma boa saída. É só dizer, tentei ajudá-lo, mas ele é impossível. E a 12ª regra, prepare-se para uma vida de profundo sofrimento. Certamente é o que você terá, se seguir as 12 regras, mas você não vai seguir, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos levar a sério. Você sabe que o coração da fé judaica é o que eles chamam chamar Israel. Chamar Israel. E, na realidade, não deixa de ser, num verdadeiro sentido, o coração da fé cristã também. Está em Deuteronômio, capítulo 6. Olha o que ele diz. Ouça, ó Israel. Isso aqui é o chamar Israel. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Uau, é tão forte isso, né? E olha esse próximo versículo para mim, eu amo, amo, amo. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sabe, eu vou só abrir um parênteses aqui. Faça isso, papai e mamãe. Toda hora, é palavra, toda hora, palavra de Deus, levantando toda hora, sabe? Nossa casa era assim, os filhos eram pequenos, antes de dormir, ajoelhar, orar. Quando levantar, eu sempre falava, você já ajoelhou, agradeceu a Deus pela boa noite e descanso? Antes de comer, sempre, a gente juntava as mãos para orar, para orar, para orar. Você sabe que tem gente que, na frente dos filhos deles, eles vão comer e nem oram, agradeçam a Deus. Até um porco, gente, antes de comer, ele faz assim. Eu acho que é um tipo de oração que ele está fazendo, agradecendo a Deus. Meu Deus, sempre ora, toda hora inculcando nos seus filhos a palavra de Deus. Palavra. É muito gostoso. Eu e minha esposa tínhamos como alvo 5 dias por semana ter culto doméstico. Nem sempre a gente conseguia, às vezes era 4, às vezes 3, mas talvez a maioria das semanas era 5 vezes mesmo por semana. E o que a gente tinha? Pelo menos uma refeição a gente comia todo junto, longe de qualquer coisa, aparelho eletrônico, nada, só a gente comendo, claro, hora antes. E a gente vai ter o culto doméstico. Nosso culto doméstico normalmente era depois da refeição. A gente conversava, brincava e conversava durante a refeição. No final da refeição, a gente tinha o culto doméstico. Então, desde pequeno foi assim. A gente lia a Bíblia. Se as crianças eram pequeninhas,
era teatro e muitas coisas, cantando, dançando. Na medida que eles foram crescendo, as palavras foram aprofundando. E depois a gente cantava, lia a Bíblia e orava. E maioria das vezes a gente fazia assim a oração, a gente ajoelhava e começava com o mais novo, meu filho Daniel, depois o David, depois a Priscila, depois a Andréia, depois eu. Um por um, orando, ajoelhado, buscando a Deus. Meu Deus, eu fico com saudades daqueles tempos. Fiquei tão gostoso. Mas por que eu fazia? Porque eu via meus pais fazer. Assim que eu aprendi com meus pais, eu cresci nesse ambiente. E eu quero dizer para você, você pode começar uma nova geração. Você pode dizer, eu e a minha casa, nós vamos ser assim. Nós vamos ser permeados com a palavra de Deus. Vamos até ler esse versículo 7 de novo. Ele diz, ensine-as com persistência. Bem, vamos começar com o versículo 6. Ele fala que todas essas palavras de amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa, em seus portões. Eu gosto do versículo 7, na revista atualizada, olha o que ele diz. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Quarto lugar, libere a fé na palavra e tome posse da salvação e da transformação da sua família. Josué 24:15, ele fala, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu acho impressionante como Josué fez. Ele ajuntou todas aquelas famílias e ele falou para aqueles pais de família, ele falou assim, olha, vocês têm que decidir o que vocês vão fazer. Se vocês vão seguir o Deus verdadeiro ou se vocês vão seguir esses deuses falsos, essa idolatria, essa imoralidade, as coisas do mundo. Vocês que têm que decidir, viu? Ele falou, mas deixa eu falar uma coisa bem clara para vocês. Eu já decidi o que eu vou fazer. Eu acho tão lindo que ele falou assim, eu e a minha família. Ele não falou assim, eu vou seguir a Deus, mas eu não posso forçar a minha família, né? Eles que têm que decidir por eles mesmos. Não. Ele foi, como lá no Nordeste chama assim, ele foi bem cabra macho. Cabra macho. Ele falou, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Por que isso? Porque isso é o que eu chamo uma santa determinação, uma determinação no mundo espiritual. Por quê? Porque olha o que ele estava falando, ele estava dizendo, eu estou decidido, eu vou pagar o preço que for, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ensinar, eu vou ter culto doméstico, eu vou treinar, eu vou aplicar a minha fé, eu tomo posse, mas uma coisa, eu estou determinado, é que eu e a minha família toda vai servir o Senhor. Eu e a minha família toda vai servir ao Senhor. E sabe, você não tem que ser o pai da família para ter essa determinação no mundo espiritual. Eu já vi jovens que o pai, a mãe, os irmãos, nenhum estava seguindo Jesus. Todos estavam perdidos no mundo do pecado, do adultério, da perdição dos vícios. E aquele um jovem, ou aquela uma jovem, determinou e falou assim, sabe de uma coisa? Eu e a minha casa, e eu vou pagar o preço. E eles pagaram o preço. Eles começaram a orar, eles começaram a jejuar, eles começaram muitas vezes, eles mesmos, falar, papai, mamãe, vocês permitem eu fazer um culto doméstico? Eles começaram a ter culto doméstico, começaram a aplicar a fé, e eles viram a família toda, um por um, sendo salvo, transformado. Eu poderia te contar de família após família, e tudo começou quando um jovem daquela família entregou a vida para Jesus e teve essa determinação no mundo espiritual. Uau! Agora, o que nos garante, pastor Eibe, a vitória para a família? O que eu disse? É o Cordeiro Pascal. É o Cordeiro Pascal. É impressionante. Olha o que a palavra de Deus fala. Olha que coisa fenomenal. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um
cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Escuta bem. Aonde a Páscoa teve a sua origem? Páscoa de verdade é celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Porém, ela remete a um simbolismo que começou 1.600 anos antes de Jesus viver sobre a terra. Quando o povo de Israel eram escravos no Egito, Deus instituiu a Páscoa para servir de um simbolismo daquilo que haveria de vir. E ele disse, olha, cada um de vocês tem que pegar um cordeiro perfeito. Olha o versículo 5, ele fala, o cordeiro será sem defeito, porque isso simboliza o próprio Jesus. O único, você sabia que Jesus é o único ser humano que nunca teve uma natureza pecaminosa? Todos os outros seres humanos tiveram natureza pecaminosa. Jesus foi o único que nunca teve nenhum pecado. E ele, o perfeito Cordeiro de Deus, que morreu por nós. Agora, o que eu quero enfatizar, olha no final do versículo 4 aí. Perdão, no versículo 3, ele fala, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Diga, um cordeiro para cada família. Gente, o projeto de Deus, desde o início, nunca foi que você fosse salvo individualmente. Nunca foi assim. O projeto de Deus foi que a salvação fosse um projeto da família. Da família. Porque olha o que ele diz no versículo 7, ele fala, pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Tá? Então, o sangue do cordeiro é para proteger a casa toda da maldição, toda a família. E olha o que mais ele diz, versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo. O que é comer o cordeiro? O que é comer o cordeiro? Isso é simbólico de receber Jesus como o Senhor da sua vida, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, comer a carne do cordeiro, o próprio Jesus disse, em João capítulo 8, ele falou assim, se alguém não comer da minha carne e beber do meu sangue, ele não pode fazer parte de mim, ele não pode ser salvo. Para ser salvo, você tem que comer do cordeiro, ou seja, receber Jesus como o Senhor da sua vida. Mas você sabia que era proibido o povo de Israel comer o cordeiro pascual sozinho? Ele não podia. Ele tinha que comer em família. Ele tinha que comer em família. Preste bem atenção. Olha só que revelação. Você sabia que quando você se alimentou de Jesus e recebeu Jesus como Senhor da sua vida, no mundo espiritual, você não alimentou dele sozinho, individualmente. No mundo espiritual, a sua família, potencialmente toda, alimentou-se do cordeiro. O cordeiro é um cordeiro para cada família. A sua família já alimentou. Você tem o direito no mundo espiritual de falar, esse é um direito que me pertence, é a minha família toda ser salva, porque todos nós, pela fé, já alimentamos do Cordeiro de Deus. Quando passaram pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho simboliza o quê? O sangue de Jesus. Você sabia que eles não passavam individualmente? Eles passaram em família. Quando você foi lavado pelo sangue de Jesus, no mundo espiritual, saiba ou não, sua família veio de reboque. É seu direito ver a sua família toda servindo a Jesus. É o seu direito de tomar posse e fincar o seu pé, essa santa determinação pela fé. Sabe por quê? Olha que a Bíblia fala. Lembra das maldições que vêm por causa do pecado, da infidelidade, da traição, do adultério? Olha que a Bíblia fala, Gálatas 3:13. Ele fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios. Eu quero que você saiba, se você entregar a vida a Jesus e seguir a Jesus, você pode de todo o coração tomar posse e falar assim, todas essas maldições estão quebradas sobre mim e sobre minha família. Eu coloco o sangue na ombreira, nas vigas da minha porta, da minha casa, e meu lar todo está debaixo do sangue de Jesus e protegido, e mal nenhum sucederá, e praga nenhuma chegará perto de nós. E ele selou essa vitória pelo seu sangue
e pela sua ressurreição. A Bíblia fala que no terceiro dia ele ressuscitou e ele esmagou a cabeça da antiga serpente. Ele apareceu para o apóstolo João na ilha de Patmos. A Bíblia fala que o rosto dele brilhava como o sol na sua força, que as suas pernas eram de bronze polido. Ele tinha até a altura do peito uma cinta de ouro. E ele disse: sim, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele vive, e a vitória é nossa e da nossa família.